Um ano a mais que o Silvio Santos. Não é de idade não, é de carreira na televisão. Com vocês, o cara que tem a praça mais famosa de todos os tempos, Carlos Alberto de Nóbrega! Parceirão! Muito obrigado. Senta aqui. Vamos no seu lugar. Aí sim. A roupa é verde, mas eu sou São Paulino, viu, gente? Olha, é uma honra. Não fala assim não, deixa que eu falo. A honra é minha, Carlos Alberto de Nóbrega. É uma honra estar aqui pela importância que você tem na vida das pessoas. Obrigado. E você falou uma coisa, muitas coisas que eu vi, que realmente me fizeram ser teu amigo sem te conhecer. Uau, o quê? Me fala uma, por exemplo. Eu vou chorar. Avisa pra minha mãe que eu vou chorar. Olha, gente, eu sou muito chorão, hein? Então, se eu der uma choradinha... Mas eu não vou chorar porque o Popetone está aqui e ele me tira do sério. Pra quem não sabe quem é o Porpetone, ele é o Pablo Marçal. Hoje ele vai ver. Vai ver. Hoje nós vamos resolver esse negócio. Mas estou aqui com muito prazer, estou muito feliz, estou muito emocionado pelo dia de amanhã, porque pelas pessoas que já conversaram pela sua própria vida, eu me senti um pouco aquilo que você fala, porque nas entrevistas as pessoas geralmente só falam das pingas que você bebe, mas não falam das pingas, dos tombos que você leva. E eu, justamente por aquilo que você prega, eu lutei muito, apanhei muito da vida. Foi muito difícil para mim ter um pai famoso e muito inteligente e culto. Então, desde pequenininho, eu já ouvia falar, pô, seu pai foi tão inteligente, você já repetiu de ano 2 vezes, sei o quê. Eu acabei ficando gago. Só para você entender, como você vai fazer amanhã? 70. 70 anos de carreira. Você está falando do seu pai, aqui só tem menino, ninguém sabe que é seu pai. Emanuel de Nóbrega já morreu há 48 anos. Ele foi o criador da praça. Era na Globo? Não, era na Rádio Nacional, que depois virou Globo, e TV Paulista, que virou TV Globo. O que virou Globo? O que era antes? A TV Paulista. TV Paulista foi a segunda estação de televisão no Brasil. A primeira foi a Tupi, depois a TV Paulista, que era num prédio ali entre a Consolação e a Paulista, e não é da minha época. Eu não cheguei a trabalhar lá. E você fazia, por exemplo, um programa no segundo andar, por causa do cenário, que era prédio pequeno. No tempo, na hora que tinha o intervalo, a gente corria, eles corriam para o andar de cima para fazer continuidade daquilo que faziam, para mudar o cenário. Eu entrei logo depois disso. Tanto é que não dava para fazer o programa nesse prédio, e começou a ser feito na Rádio Nacional, no palco da Rádio Nacional de São Paulo, hoje TV Rádio Globo. E foram, assim, momentos maravilhosos, porque não tinha videotape, as câmeras pesavam 1 tonelada, e ninguém tinha experiência de nada. E aconteceram coisas muito engraçadas, né, dos principiantes. Eu me lembro, o Golias já morreu há 18 anos. Foi o maior comediante que surgiu na televisão brasileira, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E a gente fazia um programa chamado Zilomag Show. O Zilomag era um rádio. Naquela época, eu estou falando de 1954, 53, 54. Quem patrocinava, mandava no programa. Não é hoje que você compra uma janela, né? Então, o rádio
de Carlos e Lomag faziam um programa aos domingos à noite. E eu comecei a escrever, eu não vou citar o nome da pessoa, apresentava, e o Walter Avancini, que foi um dos maiores diretores de novela, premiados internacionalmente, ia cuidar da parte de teledramaturgia dessa emissora. Bom, ele dirigia, nessa época, esse Zilomag Show. E a agência de publicidade nos chamou, eu tinha 18 anos, o Avancini devia ter uns 19, e esse apresentador tinha 24 anos. Nós fomos lá na agência, e o dono, chama-se Carlos Alberto, disse, olha, vocês são muito jovens, e vocês sei que começou a depreciar a gente. Aí, tá bom, vamos mudar. Eu fui para a rádio e falei com meu pai, olha, eles querem mudar isso. Assim, não, faz uma coisa, tira o teu nome, tira o nome do Avancini e tira o nome do apresentador. Bota direção geral Manuel de Nóbrega, que meu pai tinha muito poder, ele lançou os maiores comediantes do passado. Uns 2 meses depois, fomos chamados, e não mudou nada. Fomos chamados lá pela agência, está vendo? Não é por mal, é porque vocês são muito jovens. Graças a Deus, eu cresci como redator, porque a minha função é de redator. Eu crio. E você gosta de escrever até hoje? Agora não, eu dou uma coisa que é mais difícil, eu dou ideia. Eu crio personagens. Mas cansado, porque eu tenho que ninguém mais faz nada sozinho, né? Só para as pessoas, porque elas terem uma noção, todo mundo que são muito jovens, assistiram o Carlos Alberto desde criança, igual eu. Carlos Alberto, você está com quantos anos? 88. Não, uma salva de palmas. Ó. Rapaz, 88 anos, o cara tá falando, não, meu trabalho é dar ideia. Tá entendendo ou não? Como é que seu pai... Não, deixa eu só contar o final. Vai lá. Esses jovens. Esse apresentador que ele não queria, que só dava risada, é o Silvio Santos. Só isso. O apresentador que ele não queria... É o Silvio, porque ele ria muito. É mesmo? É. O que tem de gente incapaz, incompetente, mandando na gente, naquela época, pelo menos. Um dos meus defeitos, que para mim é qualidade, mas é um defeito, que minha mulher ela é médica e ela faz um pouco de análise comigo, me ajuda muito. Eu fiz análise 10 anos e meio, por isso que eu mudei muito. Eu não aceito opinião de quem sabe menos de mim. Entende? Não aceito. Então, eu tive 2 grandes amigos, tirando meu pai, que pai não conta, né? Que foi a primeira pessoa que meu pai sempre acreditou em mim. E as pessoas não acreditavam em mim. Eu sofri muito por causa disso. E o que eu estava falando, já me... E o Silvio Santos, quando ele foi tirado, como ele era jovem, ria demais, foi tirado. E continuou, foi o maior sucesso. E depois nós fomos embora. Tem uma história que vale a pena contar. O Golias fazia várias imitações. Quando acabou esse programa, eu sou um guerreiro, cara, de modéstia à parte, eu sou um guerreiro. Eu nunca fui cacique, mas sou um bom guerreiro. O Golias fazia muitas imitações. E nós fomos fazer um programa chamado Folias do Golias, que era escrito e dirigido por mim. Aí ele começou a criar personagens nesse programa. O último era uma entrevista comigo. Eu botava um smoking, só que eu dirigia o programa. Então eu ficava com a casa do smoking. A camisa do smoking é só na hora, tinha 3 minutos para botar a camisa. E eu bolei um quadro de um velhinho que ele esquecia tudo. Tem um nome. Depois que eu caí, quebrei a cabeça, a minha memória foi para o espaço.
é do meu avô, que a gente estava conversando, ele começava a dormir, o papo continuava, então quando ele acordava, ele ainda estava no outro papo. E eu escrevi um quadro assim para o Golias. Aí ligou para mim, Carlos Alberto, que velho é esse? Isso é o vovô Ilídio. Que ele dorme, então ele vai na conversa de meia hora atrás. Mas como é que é essa? Eu não sei, Golias. Falei, olha, não vamos ensaiar porque... Ele me falou, não vamos ensaiar porque na hora eu vou criar o personagem. Começou o programa só tinha meia hora. Eu fui para o meu camarim para botar o paletó e não vi o Golias, que estava no outro camarim. Eu entrei, sentei, e começou, aquele... Quando eu vi o Golias entrar, eu já comecei a querer rir. Que ele tem uma cabeleira branca, e ele falava, aquela vozinha. Bom, enquanto ele não falou nada, eu já estou querendo rir. E eu comecei, meus senhores telespectadores, é um dia muito importante, estou aqui visitando. Professor, Bartolomeu Guimarães. Cara, isso é verdade. Eu comecei a rir, os câmeras começaram a rir, todo mundo rindo, e o programa terminou ali. Eu só fui fazer na outra semana o quadro. Porque não era assim, era um estúdio. Não tinha espectadores, era um estúdio. E todo mundo rindo, não dava mais para continuar, né? Então falava-se slide naquela época, aquele negócio, aquela direção. E como é que seu pai, o Carlos Alberto, ele começou a praça? Ele se inspirou em alguma coisa americana? Ele teve uma ideia numa praça mesmo? Como foi? Não, a ideia, ele nunca tinha tirado férias. E o Vitor Costa, que era o dono da TV Paulista, ele e o Luiz Ramos, pediu um programa para ele, de humor. Ele disse, ô Vitor, eu vou agora ser de férias, só volto em fevereiro, deixa eu voltar que eu te trago uma ideia. Não, já está vendido, sei o que tem que fazer. Olha o nome de um programa de humor, UFE no ar, UFE no lar, União Fabril Exportadora. Isso não é nome, isso é um palavrão, né? Por humor? Ele deixou 4 programas escritos. Eu me lembro que eu fiz o primeiro, depois a Hebe fez o segundo, tinha outro, enfim, e foi horrível. Quando meu pai chegou, ele é muito amigo do Vitor. Porra, Manel, que loucura, o que é isso? Eu te avisei. Mas eu trouxe uma ideia. Qual foi a ideia? Ele estava no hotel, em Buenos Aires, e tinha uma banca de jornal e um banco. E meu pai começou a perceber que tinha sempre um senhor que ia comprar o jornal e ficava lendo no banco. Falou, olha a ideia aí. Um aposentado, lendo jornal, e surgiu a praça, que era a coisa mais, é até hoje a coisa mais simples que existe, porque o difícil é fazer o simples. É um banco e artista. Entra pela direita, sai pela esquerda, sai pela frente e volta. Um cenário naquela época era pintado, não é esse cenário. Era uma tapadeira pintada, um coreto, e explodiu. Você teve vontade quando? Assim, você viu seu pai fazendo um programa, você tinha quantos anos quando você teve aquela Tinha primeira... 18. 18. E ele tinha 23 anos mais do que eu. Ele nasceu em 13. Eu nasci em 36. Então seu pai fazia o programa e você já desejava. Você olhava e falava assim, eu vou comandar essa praça. Eu queria ser o meu pai. Uau. Queria ser meu pai. E você acha que o Marcelo... E eu fracassei, eu me senti fracassado porque eu nunca conseguia sê-lo. Primeiro que eu fui nadador, adorava natação. E ele era forte, eu era magro, porque naquela época o físico não era muito importante. Não precisava ser da tua altura, podia ser de uma altura menor para andar. E eu nunca consegui ficar forte. Aquilo me incomodava. Meu pai falava francês, inglês e alemão, como nós estamos conversando aqui. E eu repeti 3 anos. Que eu queria nadar, eu tinha paixão por... E depois é que eu fiquei sabendo que eu sou disléxico. Só que na minha época não havia isso. Eu não consigo falar 2 coisas ao mesmo tempo.
Eu só leio aquilo que eu gosto de ler, só faço aquilo que eu gosto de fazer. Só que naquela época, o Carlos Alberto era burro e o Manuel de Nóbrega era um sujeito... Acha para mim aí um vídeo ou uma foto do pai dele na praça, essas fotonas das antigas aí. Me fala a maior decepção que você já teve ali na praça. Teve alguma coisa que aconteceu nesses anos todos de carreira, que você olhou ali e falou, cara, que bosta que foi isso aqui. Você é muito simpático, parece que você nunca tem problema, parece que você sempre está rindo, essa energia que você transmite ali pela TV. Mas o que foi ruim demais na Praça é Nossa? O que aconteceu? A Praça é Nossa foi na TV Globo. Foi na TV Globo, porque meu pai morreu em 76. E eu fui para a Globo. 6 meses depois, minha mãe morreu de câncer também. E como minha família era do Rio, eu fiquei mais tempo no Rio do que em São Paulo. Uhum. Minha família ficava aqui e eu ficava mais tempo no Rio. E a Globo nunca suportou a praça. Eu fui para fazer os Trapalhões. Eu escrevia, fazia a redação final e era co-diretor do programa. Aí surgiu a ideia de se fazer... eu fui falar com o Boni, que o Boni começou com meu pai. Eu e ele, tem a mesma idade que eu tenho. Começamos a escrever no programa do meu pai. Eu falei com o Boni, disse, Boni, dia 17 de março... Esse é o Silvio Santos. Silvio Santos, meu pai. Aqui, ó. Dá um zoom out aí e carrega a imagem para lá um pouco. Na TV você conhece alguém mais inteligente que esse caboclo? Do que o Silvio? Do que seu pai. Acho que o Jô Soares. O Jô Soares? O Jô foi a pessoa de... Meu pai era muito bom em história e geografia e línguas, ele tinha facilidade. O Jô foi a maior cultura que eu conheci na vida. É mesmo? Eu conheci 2 homens de uma cultura assustadora, o Jânio Quadros e o Jô Soares. Fala uma coisa aí do Jô Soares, assim que você... O Jô, ele era um gênio. Ele era um gênio. Naquela época, não havia equipe de redatores. Por exemplo, os programas que o Golias entrava, eu escrevia para o Golias. A praça, meu pai não deixava ninguém escrever. E a gente estava na Record. E um dia, nós estamos saindo, e o Newton Travesso, um dos maiores diretores que teve na época, que ele já está aposentado, ele falou, Carlos Alberto, você é muito amigo do Jô, será que vocês poderiam escrever um programa juntos? Falei, claro, porra. É um programa de uma família, assim, a família Trapo, que acho que não é da época de vocês também, 64, 65, acho que ninguém aí nasceu nessa época. Essa também, né? Não. Era um programa que parava o Brasil. Parava o Brasil. Quando a gente ia fazer, por exemplo, no sábado, a gente ia numa cidade, a gente desfilava em bocado de corpo de bombeiro. Era um absurdo. E nós começamos a montar a família Trapo, que seria um empresário rico, que era o Zeloni, o Telo Zeloni, é o ator italiano, a Renata Fronze, a Renata, a Cidinha Campos, que era menina, era muito amiga dos... Porque o prédio ficava lá do Teatro Record, a história do... Então, ela trazia sempre para a casa dela algum artista. O Golias era o cunhado que não trabalhava. E o Jô Soares era um mordomo. Por que mordomo? Numa casa, eles eram bem de vida, mas não para ter mordomo. É que ele quebrava tanta coisa que ele trabalhava de graça. Aí surgiu essa ideia e estourou. Foi uma coisa assim impressionante. E a gente viajava muito. Aí era eu e o Jô. 2 anos depois... mas porque antes disso... Eu ia escrever... O Jô era mais gordo do que agora, quando ele morreu. Ele pesava uns 150 quilos. E ele tinha na casa dele uma banheira daquelas antigas, sabe? Aquelas que tem pata de... Sabe? Ele botava umas almofadas atrás e entrava na banheira. Eu sentava do lado dele e a gente fazia sinopse. O que é a sinopse? É a história do que vai acontecer.
Então, seria, por exemplo, a gente começava, número 1, Zelone entra dizendo que vai isso, assim, 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 assim. 2, entendeu? A gente fazia para terminar em números pares, que é para a gente dividir igual. Quando a gente acabava de montar a sinopse, o João deitado e eu tomando nota. Olha a loucura desse cara. Eu disse, João, eu vou ficar com 1, 5, 4 e 3. Você fica com os outros. Para não dar ciumeira, o que o João fazia? Ele fez, vamos comprar 2 máquinas iguais. Máquina de escrever. Uma IBM, você também não era nascido, fica quieto, que tinha umas bolinhas. Você se lembra disso? Eu não, lembro, né? de máquina de escrever. Compramos iguais. O que eu faço? Vamos por hipótese. Eu tinha que escrever a primeira parte, que tinha que terminar na última linha, para o jogo começar na primeira linha, a segunda parte. Só que o Jô não tinha condições de ficar sentado muito tempo. E a coisa mais difícil é você falar o que você não conhece, o que você não... Porque nasce, né? É um desenvolvimento mental. Os personagens vão falar pela gente. Ele gravava. Ele dizia, Zelone, ô, Bron, quando é que você vai ser o quê? Golias. Nós vamos dizer o quê? Eu escrevia. E ele gravava. Ele gravava, cara. Era impressionante. Isso é de uma dificuldade. É a mesma coisa chegar perto do Popetone, você conta uma piada aí. Ele vai levar uns 2 tempinhos para... Né? E para escrever... E ele me ensinou uma técnica. Porque quando eu comecei a escrever, eu escrevia escondido do meu pai. Porque meu pai era diretor de uma rádio aqui de São Paulo e tinha um redator chamado Mário Santos, que era muito amigo do meu pai. Eram colegas. Ele tinha 1 ano mais velho que o meu pai. E ele era o meu melhor amigo. Eu, com 16 anos, 17 anos, eu só saía com ele. Por quê? Com todo o respeito que eu vou falar. Ele era solteiro, ele era desquitado, bebia, fumava e me levava para farra. E a educação que meu pai me deu foi tão grande, minha mãe principalmente, que eu nunca fumei, nunca bebi, nunca joguei, nunca usei droga. Eu nunca vi um cigarrinho de maconha. Nunca vi. Uau, uma salva de palmas, Nunca né? vi. Nunca vi. Muito bom. E passei a ser disciplinado com a do esporte. E o exemplo que o Golias me dava. O Golias foi, viu, Popetone? Foi a pessoa mais disciplinada. Botava caco, sabe o que é caco, gente? É aqui que não está escrito. Cria na hora. Ele enchia de caco, mas respeitava o texto. E ele me ajudou muito, porque meu pai me ensinou, meu pai teve a educação que eu queria dar para os meus filhos e não consegui. Meu pai sempre me fez pedir. Eu, Carlos Roberto, vai lá e pede. Então, quando eu fui renovar o primeiro contrato, eu e Golias, a gente estava na casa da Hebe, que a gente se contava quase todo fim de semana. Walter Forte, uma gente que vocês não conhecem, mas uma turma muito boa. E na segunda-feira, o Vitor Costa ia chamar a gente para falar sobre o contrato. Então, nós ficamos numa sala, eu e Golias, ele fazendo o Vitor Costa e eu conversando com ele, né, dando o que eu quero e ele repetindo, depois fazia o contrário. Eu era o Vitor Costa e ele era o Golias. Na segunda-feira, fomos para a rádio, Golias entrou primeiro, disse assim, está tudo certo, sei o quê, parará, pô, que bom. Eu entrei, falei, o que você quer, Carlos Roberto? Quero discutir, né, fala com o teu pai, porque teu pai... Puta. Eu fiquei com uma raiva, porque ele me cortou, mas eu queria discutir com o cara, eu queria ser eu. Até hoje, eu falo do meu pai, eu choro. Ele morreu há 48 anos. Porque nós tínhamos, naquela época, os pais, não é como hoje, você tomava benção ao pai, tomava benção ao tio. Não quer saber meu pai de você, pô. Mas ele me ensinou exatamente isso. Garra, vá você e peça. Muito bom. Entendeu? Então,
Mas isso, gente, marcou muito a minha vida, porque ninguém acreditava em mim. Não é que eu queira dar uma de bonzinho, não. Ninguém acreditava em mim. Primeiro diziam que era meu pai que escrevia para eu ganhar. É um absurdo, que meu pai tinha o maior salário do rádio. Certo? Depois, na televisão com Golias, sabe, com Golias qualquer um escreve. E 80% do que o Golias fez em 40 anos de carreira foi escrito por mim. Eu só não escrevi os filmes e o show dele. Televisão e rádio sempre fiz. Acha a foto do Golias aí com o Carlos Alberto. Ah, ele merece, viu, gente? Acha a foto merece. dele. Responde uma coisa para nós, Carlos Alberto. No começo do Silvio Santos, vocês eram bastante amigos, né? O Silvio surgiu por causa de um tio meu. O meu tio era estudante de medicina lá no Rio e precisava de uma graninha. Então ele foi fazer um teste na Rádio Continental. Bastante palmas para ele, gente. Esse vivia só curtindo a vida, só zoando. Ele foi o irmão que eu não tive. Ele foi o irmão que eu não tive. Muito bom. E o Silvio, a aparição dele. O Silvio, ele foi fazer um teste na Rádio Continental. Tinham 3 pessoas para fazer o teste. O Silvio, Chico Anísio e o Silvio Santos. Que teste? Como é que é? Repete teste o teste de locutor. Vamos lá, qual que é o quem estava no teste? Rádio Continental, não sei o que, sabe aquela voz impostada, né? Quem era que estava no teste? O Silvio? O Chico Anísio, Silvio Santos e o meu tio. Legal. Claro que o Silvio ganhou. Claro. Aí o meu tio ficou amigo dele, porque os 3 continuaram trabalhando, mas o horário nobre era do Chico. Você está no rádio também? Não, eu comecei no rádio. Não, ainda? Você faz alguma coisa no rádio? Não, muitos anos. Não, o rádio eu parei há pouco tempo, uns 65 anos. E aí ele encontrou o Silvio Santos pela primeira vez por causa dessa entrevista. E ficar num colégio de rádio. Aí o Silvio falou, foi em 1954. O Silvio queria vir a São Paulo, tentar a vida aqui. E o Fernando falou, olha, Silvio, meu irmão, ele é mais famoso que nota de 10 lá. Vou dar uma carta de apresentação e ele vai te arrumar emprego lá. O Silvio veio, mas o Silvio tem muito caráter, ele tem assim uma personalidade muito forte. Ele foi primeiro fazer um teste sem dizer nada, na Rádio Nacional, passou no teste, aí ele procurou meu pai e mostrou a carta. Entendeu? Ele quis primeiro, e ele começou então a trabalhar com meu pai. E a gente fazia show em circo. Como a gente ganhava, era bom naquela época, mas a gente queria mais. Quem não quer progredir? E o circo a gente dividia. Eram Golias, o Roberto Luna foi um cantor também muito famoso, cantava boleros. Eu, Canarinho e uma moça bonitinha, a Tânia, que fazia... E a gente ia fazer show em circo. E o danado do Silvio, ele começou a dizer, pô, esse negócio é bom. Porque, por exemplo, eu ganhava 3.000 cruzeiros. Golias ganhava 4.000 cruzeiros. A gente tirava numa semana esse dinheiro, porque a gente fazia 2 circos no sábado e 2 no domingo. Era a casa, diria 50%. Então, por exemplo, para quem mora em São Paulo, o primeiro circo era na Lapa e o segundo na Penha. O daqui, da Lapa, fazia primeiro a nossa parte de variedade e depois a segunda parte da comédia. Enquanto lá, na Penha, eles estavam fazendo a comédia para depois a gente fazer. Então, eu conheço São Paulo, eu conhecia como gente grande, porque a gente saía da Lapa e tinha coisas gozadas, que às vezes atrasava, e várias vezes aparecia um palhaço, eu estava chorando na rua, pô, eles não vêm, eles apareceram, não sei o que, queriam botar fogo no circo, queriam bater, era sensacional. E a gente, quando o circo lotava, isso é que é gostoso da vida, a gente ia jantar fora.
sabe? A gente tinha já dinheiro para poder ir no restaurante. Então, isso tudo nos uniu muito. E o Silvio, 100 anos na frente da gente, falou, ô Carlos, como é que eles fazem isso? A gente divide em 5. A diferença de vocês de idade é de quê? 6 anos. 6. Eu Vocês já conheci- chegaram a dividir apartamento? Vocês já moraram junto? Não, Não? apartamento era para outra coisa. É. O que foi que o Silvio Santos, que você